Oi, Lu, Fred, bom dia para vocês. Uma excelente quarta-feira para todo mundo. Um dia simbólico, né? 2 anos, na verdade, aí, desse domingo fatídico que pôs exatamente à prova os 3 poderes, onde vândalos invadiram os 3 poderes: o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. E ontem, Lu, como você falou aí, eu fui até o Congresso. Visitei restauros, exatamente a coordenação onde estão sendo restaurados ainda alguns objetos que foram depredados e também vandalizados no dia 8 de janeiro de 2023. Então a gente vai mostrar um pouquinho essa situação, como é que está esse restauro, como é que estão essas peças super valiosas que não chegam a ter valor em dinheiro, mas tem todo um significado e que foi completamente destruído, mas que conseguiram ali, num trabalho árduo de restauradores, recuperar essas peças. Daqui a pouco a gente traz os detalhes de toda essa até cerimônia que vai acontecer aqui no Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes. Voltamos com vocês. Os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 marcaram um momento crítico na história recente do Brasil, não é mesmo? Naquele dia ouvimos uma tentativa de desestabilizar as nossas instituições democráticas. Foi um ataque direto aos valores que sustentam a nossa sociedade. Hoje, 8 de janeiro, é uma data símbolo da resistência e da importância de proteger as nossas instituições contra qualquer forma de autoritarismo. Agora a gente faz até um paralelo, porque a vitória da Fernanda Torres, a atriz, lá no Globo de Ouro, nos Estados Unidos, por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, é um marco significativo para o cinema brasileiro e também para a nossa história. Porque no filme ela interpreta a Eunice Paiva, uma mulher que sofreu com a ditadura junto com a sua família, e isso ressoa profundamente com essa nossa história recente e os atos golpistas de 8 de janeiro. O filme Ainda Estou Aqui aborda os traumas da ditadura e reforça a relevância contínua de refletir sobre o nosso passado. E essa conexão entre arte e realidade mostra como o cinema pode ser uma ferramenta poderosa para a conscientização e reflexão sobre questões sociais e políticas e que não podemos esquecer. Por isso, a arte é muito importante. E a arte, inclusive, no caso desse filme, mostra para as novas gerações que não viveram aquilo, que muitas vezes não têm noção, o que aconteceu, reforça como foram esses anos. E esses atos golpistas do 8 de janeiro de 2023 também resultaram em danos significativos ao patrimônio cultural do país. Obras de arte e objetos históricos foram vandalizados, representando uma perda inestimável para a cultura brasileira. Hoje, exatos 2 anos depois, a gente tem um motivo para celebrar, porque muitos desses objetos destruídos foram restaurados e estão sendo entregues hoje. Esse esforço de restauração não é apenas uma vitória para a preservação cultural, mas também um símbolo de resiliência e renovação. E a gente conversa agora com a Maria Fernanda, que está ali na Praça dos Três Poderes, que foi o palco desses atos golpistas, e fala pra gente sobre o que acontece hoje, né? Tem cerimônias pra gente relembrar, porque lembrar para não deixar acontecer novamente é muito importante, né, Mafê? Você também acompanhou esse trabalho aí, essas obras restauradas. Bom dia de novo para você. Oi, Lu, bom dia de novo para você, para o Fred, para quem está assistindo ao Bom Dia DF. É um dia simbólico, né, que ficou marcado aí, não só na nossa história, mas na nossa democracia, para reforçar o tanto que é importante uma democracia em um país. E hoje tem várias cerimônias aqui exatamente na redondeza da Praça dos Três Poderes, que também foi alvo aí, né? Os 3 poderes praticamente foram alvos desses vândalos nesse ato golpista que aconteceu há exatamente 2 anos. A gente ontem, vamos falar um pouquinho do que vai acontecer hoje, né? Ali às 9 horas da manhã está marcada uma cerimônia com a presença do presidente Lula no Palácio do Planalto, que é exatamente uma cerimônia para marcar a volta para o Palácio do Planalto de obras de arte que foram vandalizadas no dia 8 de janeiro de 2023. Essas obras, elas passaram por um amplo restauro e o presidente fez questão de fazer essa cerimônia hoje para marcar
exatamente a volta dessas obras para o acervo do governo federal. Logo depois, o presidente Lula vai participar também de uma outra cerimônia para mostrar para o público ali o quadro As Mulatas, de Didi Cavalcanti, que também ficava exposto no terceiro andar aqui do Palácio do Planalto, foi vandalizado e também passou por um amplo restauro e hoje vai voltar ali para o mural, né? Para o terceiro andar do Palácio do Planalto. Em seguida, o presidente está previsto, André Lima vai mostrar um pouquinho para a gente aqui, repórter cinematográfico, onde será palco aqui a Praça dos Três Poderes desse terceiro ato que fecha essa cerimônia. Será às 11h30 da manhã, está previsto o presidente Lula descer ali a rampa e vir encontrar o público aqui na praça para um abraço simbólico pela democracia. E olha, a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse trabalho que foi feito, porque como a Lu chamou a atenção aí, com esses atos golpistas, os três poderes sofreram e muito com o vandalismo. São obras de arte que estavam expostas e que foram vandalizadas. A gente começa falando da Câmara, onde a gente teve ontem pela manhã. 14 obras foram vandalizadas que estavam bem na entrada do Congresso Nacional expostas. São obras de arte que foram presentes de presidentes de outros países e também presentes protocolares. Então, 14 foram vandalizados, 8 continuam em processo de restauração. 2 peças sumiram. Uma continua desaparecida, que é uma pérola super valiosa e que foi um presente do Catar. A outra, a gente mostra as imagens aí, que foi uma bola doada pelo Neymar e pelo time do Santos em 2012, quando todos os jogadores vieram até o Congresso e doaram essa bola com a assinatura deles, em homenagem ao centenário ali do time em 2012. Logo depois, a gente mostra aí esse ovo de avestruz, que foi um presente do Sudão, da África, também é um presente super valioso. Ele tem toda uma história, é símbolo ali da história da cidade e foi todo preservado na época e agora está passando por esse restauro, ainda que são pecinhas super pequenas. A gente também consegue mostrar aí vasos que foram doados pelo governo da China e foram peças também muito pequenas, para a gente valorizar esse trabalho dos restauradores, que continua sendo diante de tamanha destruição que foi feita por essas peças. De lá, a gente segue para o Senado, que também foi um grande palco dessa destruição do dia 8 de janeiro de 2023, e a gente já mostra aí um quadro que virou símbolo ali no Salão Azul. É um quadro do artista paulistano, o Vic Muniz. Ele foi feito com destroços do dia 8 de janeiro de 2023, ou seja, o artista veio até Brasília, pediu a autorização das autoridades do Congresso, pegou ali restos, destroços e fez esse quadro e doou para o Senado um ano depois. Ele está ali exposto desde janeiro do ano passado. Em seguida a gente mostra o quadro chamado Trigal da Serra. Ele é de Guido Mondim. Ele está exposto bem na entrada da presidência do Senado, que também sofreu com esse vandalismo. Esse quadro foi encontrado no chão, rasgado, em cima de urina e água. Ele também passou por um amplo processo de restauração. Foi a primeira peça, inclusive, restaurada no Senado Federal. E agora continua ali, já foi exposta, já está há 2 anos já. Voltou a ser exposta no Senado. E outra peça super valiosa é esse tapete, eu não sei se a gente já está conseguindo mostrar agora aí, esse tapete de Burle Marx. Ele foi doado em 1973, ele está exposto no Salão Negro do Senado Federal. Ele também foi vandalizado, ele foi puxado pelos vândalos, rasgado e foi encontrado em cima de urina e também muita água. Foi um amplo processo de restauração, higienização, para que ele pudesse voltar a ficar aí, desse jeito, exposto, como a gente está vendo. Então a gente tem que valorizar muito o trabalho desses restauradores, do Senado, da Câmara, mas a gente foi lá para ouvir. A Priscila falou como uma representante de todas essas equipes. Ela falou com a gente um pouquinho desse cenário de destruição que ela encontrou lá no Senado. Logo no dia seguinte
ao dia 8 de janeiro. E ela vai falar um pouquinho desse trabalho e do cenário que ela encontrou por lá. Vamos ouvir a Priscila, que é restauradora do Senado. Foi bem complicado, bem difícil chegar aqui e ver aquela cena. Foi uma cena de guerra. Inacreditável ver tanto vidro no chão, tanta água, bolsa, o que eles deixaram para trás e ver tudo destruído. Trabalhar com essas obras, saber da história dela e o porquê isso aconteceu, gera mais emoção, né? Sou apaixonada pelo Congresso, eu tiro foto aqui quase todo dia. Eu adoro, né, essa estrutura. E saber que ainda foi restaurado pela nossa equipe, né? Não tem preço, não. Muito bacana, inclusive essa hora que eu estava conversando com ela, eu destaquei, foi emocionante, sabe, de arrepiar assim, porque ela também ficou emocionada, porque é um trabalho árduo e você encontrar tudo aquilo ali destruído e poder ter participado literalmente da história, fazendo voltar arquivos e obras de arte como essas para o acervo do governo, ou seja, são acervos que também fazem parte da nossa história, é muito importante, né? Ela que fez parte também dessa história, dessa forma. A gente vai mostrar umas imagens agora aí, que a gente recuperou, do relógio que chegou aqui no Congresso, na verdade no Palácio do Planalto ontem. É um relógio que tem super uma história, que também foi vandalizado, foi um presente do governo francês ao governo brasileiro. É um relógio com pêndulo ainda do século XVII. Ele foi completamente restaurado e já voltou para o acervo aqui do Palácio do Planalto. E vamos falar um pouquinho, atualizar as informações, porque naquele dia milhares de pessoas foram presas. Logo depois, milhares de pessoas foram presas. Todo um processo seguiu e a gente vai atualizar essas informações agora numa arte que a gente preparou. A gente começa falando que 371 pessoas foram ali incitadoras e executadoras. Elas foram condenadas pelo Supremo Tribunal Federal. 70 condenados cumprem pena ainda de forma definitiva e não podem mais recorrer. 527 fizeram acordos de não persecução penal. Eles foram oferecidos aos integrantes do acampamento, inclusive ali eles ofereceram, né, aos integrantes do acampamento em frente ao QG do Exército. 5 denunciados pela Procuradoria-Geral da República, eles foram absolvidos por falta de provas. É isso, a gente está atualizando essas informações, mostramos uma história muito bacana de pessoas que participaram dessa restauração, porque hoje fica exatamente isso, né? Lu, Fred, você que está aí em casa, esses objetos que estão voltando aos poucos para o acervo do governo, tanto do Palácio, quanto do Senado, quanto da Câmara, vão fazer parte de uma história para mostrar a força da democracia. E tão importante, a gente fala que a ex-cúpula da Polícia Militar, ela já foi toda aí solta, né? E a gente segue acompanhando esse processo. E antes de encerrar, eu queria destacar uma coisa muito bacana. O trabalho que foi feito por esses restauradores continua sendo feito no Senado, na Câmara. Agora na Câmara foram encontrados pequenos destroços de vasos desse ovo de avestruz que parece que não tem valor, mas tem um grande valor. Foram pequenininhos pedaços que foram encontrados não só por esses restauradores, mas a equipe da limpeza, funcionários do Congresso que puderam voltar lá no dia seguinte e que foram no chão, catando peça por peça. E essas pecinhas pequenas ajudaram ali a recompor todas essas obras de arte. E é por isso que a gente está vendo tudo ali ficando muito perfeito. Então, assim, o trabalho de todo mundo e de formiguinha ajudou a mostrar aí, a recompor essas peças que estão voltando aos poucos para o acervo do governo. É com vocês. Obrigada, Mafê. Esse trabalho de restauração é realmente impressionante, né? É um trabalho minucioso, de muito trabalho, muito talento, realmente muito técnico. É que tem que ser valorizado, né? Aplaudido realmente, porque reconquista, né, a nossa história, o nosso valor. Valeu, Mafê.